Bom dia a todas as pessoas que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui hoje abrindo a terceira rodada de painéis da edição do Creditas HR Trends Talk. Antes da gente começar o painel, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos escuros longos, estou com uma blusa laranja de manga comprida, o meu fundo é uma parede branca com alguns livros numa prateleira alta em cima. Eu sou a Carol de Beraldini, Head de Learning and Development aqui na Acreditas. Para quem não sabe, a Acreditas Academy é a universidade corporativa da Acreditas. A gente olha para o aprendizado de forma contínua, para a jornada de cada tripulante, que é como nós chamamos nossos funcionários aqui na Acreditas, e a gente prepara essa jornada garantindo uma conexão, uma sinergia com a necessidade estratégica da Acreditas, preparando a tripulação para o futuro e fortalecendo nossa cultura Acreditas. Hoje a Acreditas Academy tem programas desde onboarding até programas para desenvolver a liderança e hoje a gente vai contar um pouco mais sobre isso também nesse bate-papo. E eu estou aqui muito bem acompanhada com o Matheus Doná, coordenador de Enablement e Treinamento do Olist, e a gente vai conversar sobre esse tema de aprendizagem, de educação corporativa, trazendo muitas informações para vocês. Vou pedir para o Matheus se apresentar e se autodescrever. Matheus, seja super bem-vindo e super obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite aí da Acreditas para o List participar do talk com vocês. Me autodescrevendo, sou homem branco, tenho cabelo loiro, curtinho assim, estou com um moletom da cor vinho e usando o crachá da minha empresa, que é azul e com a bandeira do arco-íris. Estou no escritório da empresa hoje, então atrás de mim tem uma parede de vidro com vários pontos de luz e um espaço bem clarinho, assim, bem clean, que o nosso escritório é bem zen. Trabalho no List faz 3 anos, hoje sou coordenador das nossas áreas de enablement e treinamento. Comecei como enabler da nossa área de vendas e a prática foi dando certo, foi funcionando. Hoje a gente atende também as áreas de Customer Success, operações de vendas online, tecnologia. Trabalhamos também com o onboarding institucional dos nossos colaboradores, universidade corporativa, participação em programas de formação de líderes, estágio. Então, o treinamento cresceu bastante na nossa empresa conforme a companhia foi crescendo também. Vai ser um prazer participar aqui com vocês hoje e obrigado de novo pelo convite. Que bacana, Matheus, super obrigada. Bom, a ideia hoje é que a gente tenha um papo super aberto sobre todos os desafios que aconteceram, principalmente nesse período da pandemia, do cenário remoto, né? O Olist vem crescendo muito, junto com ele, esse desafio de treinar as pessoas, de desenvolver as pessoas, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou começar com algumas perguntas com o Matheus, mas pessoal que está aqui assistindo a gente, que está batendo esse papo com a gente, fiquem à vontade para enviar perguntas. Quando vocês quiserem aí pelo chat, vamos responder as perguntas também que vocês enviaram. Então, é um bate-papo, fiquem à vontade para enviar o que vocês quiserem aqui, a gente vai trazendo para a pauta também. Para começar, Matheus, vamos falar sobre como que nasceu a Universidade Olist, né? Como que começou essa ideia, por que que começou, e contar um pouco de histórico para a gente chegar até esse momento de pandemia aqui. Conta aí, Matheus. Então, beleza. A nossa universidade corporativa, ela começou com uma prática simples, assim, era uma empresa bem menor, com 60, 80 colaboradores, e a gente basicamente levava em consideração 3 coisas. Quais eram as necessidades da empresa, né, de conhecimento, competências, enfim, quais eram os interesses das pessoas, e quais eram as tendências de mercado. E a partir disso, a gente montava uma agenda de treinamentos, de aulas, e a gente convidava os próprios holisters, como a gente chama as pessoas que trabalham no Olist, para facilitar essas aulas, para facilitar esses treinamentos. Então, se eu tivesse mais conhecimento sobre planilhas, sobre SQL, Design Thinking, eu podia compartilhar esse meu conhecimento com as demais pessoas da empresa. E era algo bem simples mesmo. A gente só organizava essa agenda, pedia para as pessoas se inscreverem ali. No começo foi só com forms, depois a gente foi profissionalizando um pouco mais esse processo. E às vezes até eu estava lá no escritório, né, era tudo presencialmente, tudo físico, e via que estava rolando uma aula de algum assunto interessante ali no auditório da empresa, sentava para acompanhar junto. Não conseguia participar da aula que eu tinha interesse, eu combinava de pegar ali o conteúdo com o pessoal. Então era tudo muito mais simples, né? Era uma empresa muito menor.
E aí, já trazendo um pouco de contexto, até tem bastante a ver com o nosso momento de pandemia, a gente cresceu muito. Hoje a gente tem 1.000 colaboradores entre pessoas contratadas e terceiros, e a gente entende que aquele formato de universidade corporativa que a gente pensou para 100 pessoas não funciona mais para 1.000. Então, o que a gente precisa fazer de diferente para que a nossa universidade corporativa tenha engajamento e principalmente gere resultado? Que ela consiga manter aqueles 3 objetivos iniciais que eu comentei, né? E junto com a pandemia, veio a primeira necessidade da gente sair daquele ambiente controlado, físico, que tinha um PowerPoint, um quadro branco, muitas vezes, poder fazer dinâmicas presenciais e ter que adaptar todo o formato da execução dessas aulas, da execução desses treinamentos para o contexto remoto, para o e-learning. Então, a gente precisou reinventar todo o processo. Acho que o segredo ali da nossa área de treinamento, não só de treinamento, mas de tudo que envolve desenvolvimento dentro do Olish, foi a gente focar no resultado e não mais na execução. A execução a gente começou a ajustar, mas mantendo sempre o objetivo inicial. A gente vai falar já sobre todos esses desafios dessa execução no novo formato, Matheus. Vou trazer um pouco aqui para compartilhar também. Achei muito bacana que você comentou de como que essa troca foi orgânica, né? Então, como que o ambiente com pessoas muito boas que têm pontos para trocar, isso acontece organicamente, né? E a aprendizagem, ela acontece muito na troca, no informal também. E acho que no cenário remoto isso ficou ainda mais forte. Então, a gente vai falar um pouco sobre as dores e as delícias do remoto, né? Eu vou trazer um pouco da história da Acreditas Academy aqui para a gente batendo essa bola e contando um pouco sobre os dois cenários e vendo até o que a gente aprendeu de parecido, o que a gente aprendeu de diferente. A Acreditas Academy nasceu como uma área de Sales Enablement mesmo. Ainda para um produto específico da Acreditas, no início da Acreditas ainda, quando tinha 300 tripulantes, e hoje a gente está com mais de 2.000 tripulantes, né? E nesse cenário de 300 tripulantes, o foco ali era acelerar a carreira de vendas. Então, ela nasceu muito com esse foco, era um formato sala de aula, onde as pessoas passavam um mês em treinamento específico de inside sales, conhecendo nossos produtos, conhecendo técnicas de vendas e também se desenvolvendo muito em soft skills, né? E a partir desse piloto, muitas áreas foram entendendo o valor que tinha para que isso se expandisse dentro da Acreditas, né? E a gente começou com pequenos testes, desenvolvendo em habilidades específicas, até que isso foi crescendo em áreas e níveis, e hoje a gente tem até programas para todas as camadas de liderança. E com todo esse cenário, assim como na Olish também, a gente se deparou com a pandemia e a primeira coisa foi: vamos tentar fazer como a gente faz, mas agora, ao invés da sala de aula física, no Zoom. E a gente descobriu que isso não funcionava, né? Então, vamos falar um pouco sobre esses desafios, Matheus, de começar a levar tudo para o online e aí aprender o que não funcionava, né? O que vocês testaram no Olish, o que deu certo, o que não deu certo e como que vocês foram recalculando essa rota nesse cenário remoto. Beleza. Acho que começando pelo começo, né? Logo quando a gente entendeu que a gente precisa levar todos os colaboradores para o trabalho remoto, acho que a nossa primeira ideia foi: vamos tentar, ao menos, né, gerar a mesma experiência no remoto que a gente consegue gerar no presencial. Nossos treinamentos, tanto de onboarding institucional como funcional, sempre foram muito bem avaliados, elogiados pelas pessoas, e a gente queria gerar essa mesma experiência no remoto. E logo de cara a gente percebeu que não tinha como, porque eram coisas muito diferentes. A gente precisou repensar, como eu comentei ali atrás, né, como a gente executava as coisas. E a gente fez um trabalho até, foi muito importante naquele momento, a gente revisitar quais eram os objetivos de cada um dos nossos treinamentos. Por que a gente faz o onboarding institucional? Qual que é o nosso objetivo com ele? O que a gente tem com isso ao final? E qual que é a experiência que a gente quer gerar para as pessoas? A mesma coisa com o onboarding de vendas, né? O treinamento de vendas, que é bem robusto, em tecnologia, enfim, a gente começou a discutir um pouco mais o porquê das coisas, qual era o resultado que a gente esperava com aquilo. E a partir disso,
a gente começou a olhar também para quais ferramentas a gente tinha. Então, se a gente tem disponível uma chamada de videoconferência, como que a gente consegue tornar isso dinâmico? E aí fazendo testes, né? No começo a gente tinha aulas extremamente longas, então, passava ali, às vezes 4 horas num treinamento, claro que com intervalos, mas a gente passou a entender que, mesmo com intervalos, 4 horas é um tempo muito grande para o e-learning, e a gente foi aprendendo a quebrar isso, sempre fazendo muito benchmarking, mas principalmente conversando com as pessoas que participavam dos treinamentos, para entender onde é que a gente estava acertando, onde é que a gente estava errando, qual que era a percepção delas, qual que tinha sido o principal ganho ali com o treinamento. A gente investiu muito no e-learning, hoje a gente tem uma pessoa olhando para design instrucional, a gente buscou uma ferramenta mais intuitiva também, de LMS, uma base de conhecimento que ajude melhor o time também a encontrar as informações. É muito importante que a gente tenha informação disponível, né? Por mais que a gente passe ele por um treinamento, as pessoas não vão conseguir assimilar 100% do conteúdo, por mais efetivo que ele seja. Então, como que a gente consegue manter essa informação do treinamento disponível 24 horas ali para a pessoa, para quando ela precisar de fato daquele conteúdo? Então, a gente investiu um pouco mais em tecnologia também. E, como eu comentei, o principal foi o foco no resultado. Então, qual que era a nossa expectativa com cada um dos treinamentos, o que que a gente precisava entregar e a gente ajustar o como a gente executava as coisas. Então, acho que esse é o nosso playbook, digamos assim, de mudança do ambiente físico para o remoto. Muito bacana. Foi uma grande oportunidade de acelerar muitas tendências de aprendizagem que a gente estava discutindo, estudando, né? Então, acho que para quem está no meio de T&D, de aprendizagem, a gente sabia de algumas tendências e isso foi muito acelerado. Então, a sala de aula, pensando num cenário de um formato que funciona para 30 pessoas, para 100 pessoas, para 1.000 pessoas, e esperar que todo mundo passe por essa experiência e saia com a mesma mensagem, com o mesmo aprendizado, já era algo que estava já se descasando no presencial até, né? E aí o remoto acelerou isso, porque você está distante fisicamente, né? Na sala de aula você conseguia falar, deixa o seu computador na mesa, ele está aqui com a gente, você tem um corpo a corpo, tudo isso ainda ajudava também nessa conexão e nesse engajamento ali no momento. E no remoto, isso ficou ainda mais intenso. O protagonismo da pessoa que está aprendendo, ele ganhou ainda mais força. Então, foi um chacoalhão para a gente olhar para isso de maneira ainda mais forte, né? E aqui na Acreditas, a gente, no momento ali, né, de virar de uma semana para outra, a primeira coisa foi como que a gente leva isso para o Zoom. E aí a gente começou a aprender algumas coisas pesquisando, algumas coisas falando com outras empresas e algumas coisas errando também, né? O que não deu certo? Você fazer uma sessão de 2 horas que antes você conseguia fazer, você não consegue no Zoom ter atenção durante 2 horas, né? Aí a gente começou a procurar referências para isso. Uma pessoa, um treinador de alta performance, ele conseguia manter uma turma engajada no presencial por 45 minutos. No remoto, isso cai para 13 minutos. No online, né, isso cai para 13 minutos. Então, você começa a ver esses dados, o que as pessoas estão estudando e testando sobre isso, e fala, cara, a gente tem que se reinventar. Então, a gente foi testando também e aprendendo com o que estava acontecendo no mercado, e acho que tem passos muito parecidos com o que você comentou da Olish, Matheus. Muito legal ver essas conexões, né, de como a gente foi evoluindo, se testando. E acho que um grande aprendizado aqui foi olhar mais para cada pessoa mesmo e entender que talvez não vai existir uma experiência perfeita, né? Uma experiência única, porque a gente, todo mundo, todas as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. Então, a gente começou a se frustrar muito no começo. Vou dar um exemplo aqui de ter um treinamento mais formato palestra, por exemplo, e ter pessoas que adoraram e ter pessoas que falaram, nossa, tipo, não consegui me conectar, não consegui nem entender o que a pessoa estava falando, ou estava muito distante, quero coisas mais práticas. E aí a gente trazia para a prática e ouvia feedback positivo e feedback também de que quero conteúdo. Então, como que a gente equilibra isso, né? E uma decisão que a gente tomou aqui no ano passado, que já estava
a gente já estava caminhando para isso, mas de novo a pandemia acelerou, foi trazer também uma plataforma. A gente tem uma parceria com a Degree aqui na Acreditas Academy, que é uma plataforma onde a gente consegue criar esses caminhos do self-learning, né, da aprendizagem autodirigida, e onde a pessoa tem opção de formatos. Então, ela pode escolher ali no digital se ela prefere estudar com um artigo, com um vídeo, com um podcast. E a aprendizagem está na vida das pessoas, né? Tá e a gente, como universidade corporativa, precisa encontrar esses momentos que sejam convenientes, que sejam já conectados com a vida das pessoas, porque tá todo mundo buscando aprender, né? E na pandemia, acho que desde aprender a fazer um pão ali, olhando no YouTube, tentando fazer, muitas pessoas se aventuraram com isso, até você começar um novo curso, né? As grandes provedoras aí de cursos online tiveram um consumo no início da pandemia que cresceu 4 vezes. E aí a gente ali como universidade corporativa ficou, meu Deus, agora todo mundo quer aprender, o que a gente faz, né? Então teve esse pico no começo. E aí depois a gente começou a lidar com o pico da exaustão, de ninguém, o Zoom fadiga, né? Com tudo isso, ninguém mais quer estar online. E aí uma das coisas que a gente começou a pensar aqui, Matheus, que eu queria te perguntar também, o que vocês têm pensado nesse sentido como que a gente gera experiências que, apesar de a gente estar no cenário remoto, que não dependam só do online, né? Então, o que vocês têm testado nesse sentido, ou se arriscado de como que mesmo distante eu consigo provocar caminhos de aprendizagem que sejam offline também? Tem alguma coisa nesse sentido que vocês testaram aí para compartilhar com quem está aqui assistindo a gente? Acho que casa bastante com o que você comentou, em que a gente precisou acelerar algumas pautas que já vinham sendo discutidas, né, para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento. Uma delas é o desenvolvimento autodirigido. Então, a gente ouvia falar, era algo que estava ali sempre presente, mas parece que o trabalho remoto precisou fazer com que isso acontecesse. Então, não era mais uma disciplina, não era mais uma opção ali distante. Não, ou a gente começa a trabalhar com o desenvolvimento autodirigido, ou, como você mesmo comentou, as pessoas vão cansar muito, tanto as pessoas que treinam como as pessoas que estão sendo treinadas, porque ficar o tempo todo ao vivo para fazer as coisas acontecerem não é uma opção. Isso, gera exaustão mesmo nas pessoas, né? E, e aí, atrelado a isso, a gente usou bastante mesmo da nossa plataforma e a gente começou a fazer alguns pequenos testes no começo. E aí veio a primeira certeza que a gente tirou desse processo, que é exatamente o que você comentou. As pessoas estão dispostas e elas querem aprender. Então, isso é importante para elas. E a partir do momento que a gente disponibiliza conhecimento, disponibiliza informação, elas vão consumir. E aí, o que a gente começou a fazer foi organizar essas dinâmicas. Então, um exemplo legal que a gente tem é o nosso programa de formação de líderes. Ele foi todo pensado para o presencial. A gente selecionou as pessoas só pensando para fazer o treinamento aqui no escritório de Curitiba. A gente já tinha pessoas em outras cidades, elas nem puderam participar do programa por conta disso. E a gente fez o primeiro encontro do programa, que seriam 10 encontros, no físico, e aí veio a pandemia. Aí no segundo encontro a gente já, não pode mais ir para o escritório. Como que a gente vai fazer? A gente não sabia quanto tempo que ele ia durar, tive que repensar todo o formato do programa. E ali a gente começou a experimentar. Então, beleza, vamos para o virtual, os outros 9 encontros vão acontecer no Zoom, ao vivo, enfim. Mas como que a gente consegue fazer com que as pessoas consigam consumir conteúdo sobre liderança e aprender fora também daquele momento ao vivo que a gente tem? São, sei lá, 3 horas, 2 horas a cada 15 dias, não é suficiente para desenvolver a liderança da empresa. E o curioso é que essas 2, 3 horas também não seriam suficientes no ambiente físico. Então, isso que é legal dessa mudança toda que aconteceu. Então, a gente começou a criar dinâmicas que duravam dias. Um exemplo legal que a gente teve que foi para conversar sobre o estágios de desenvolvimento e aprendizado, que é um dos assuntos que a gente leva para o treinamento de líderes. A gente criou uma dinâmica que envolve a pessoa ter que cozinhar. Então, ela tem que escolher uma refeição ali, um prato qualquer, tem que cozinhar. E aí, depois disso, ela meio que gera um relatório ali super lúdico para compartilhar como foi a experiência dela. E quando a gente vem para a sala de aula, a gente usa dessa experiência como laboratório para conversar sobre aprendizagem.
Então, cozinhar é algo que faz parte do dia a dia de todo mundo, no ambiente remoto mais ainda, né? Todo mundo teve que se virar um pouquinho. E a gente conseguiu explorar essa dinâmica como uma forma ali de laboratório. Depois disso, eles ainda tinham que convencer outra pessoa a fazer o mesmo prato que eles, usando o que eles aprenderam em sala de aula como referência. E aí a gente faz analogia. Beleza, se a gente conseguiu fazer isso com um prato de comida, uma sobremesa, enfim, como que a gente consegue trazer isso para o ambiente de trabalho? Para ensinar a pessoa a usar uma ferramenta, um processo, aprimorar uma competência, e a gente volta para a teoria, mas sempre criando essa conexão, mantendo a experiência, fazendo parte ali do processo. Talvez, se a gente tivesse executado o programa todo no físico, a gente não precisasse ter discutido como a gente ia executar as coisas. A gente ia seguir ali no formato que a gente já conhecia, talvez seguindo no confortável, digamos assim. Então, foi um chacoalhão legal. Gostei muito do que você comentou ali atrás de que o ambiente remoto nos forçou a acelerar, né, essas pautas de treinamento e desenvolvimento. Concordo bastante. Então, só um exemplo aqui de um teste que a gente fez, deu super certo, e hoje a gente pratica isso em várias práticas de treinamento do Olist mesmo, né? Disponibilizar algum treinamento, algum conhecimento para que as pessoas consumam previamente, e a gente, quando chega na sala de aula, é muito mais um bate-papo, um check, uma dinâmica, um quiz, alguma coisa do tipo, para manter todo mundo na mesma página, né? Garantir que o resultado ali foi atingido, né? Muito bacana. E tenho duas perguntas aqui que eu já vou fazer para você também, que o pessoal que está aqui com a gente da audiência já mandou. Você falou desse teste, Matheus. Acho que tem uma parte aqui que a gente tem que falar da frustração, às vezes, do caminho, né? E como que a gente lida com isso. Que a aprendizagem é para todo mundo que está lidando com a aprendizagem também, né? E quando a gente olha para todas as transformações que a gente está falando, como pessoas, como empresa, a gente está tentando ir de um ponto A para um ponto B. Um ponto A onde eu sento numa sala de aula e eu recebo a informação e talvez eu nem consiga nem usar aquilo no meu dia a dia, mas eu saio com a impressão de que eu aprendi. E tem pessoas que conseguem, que absorvem e vão usar aquilo no dia a dia. E a gente está se puxando como aprendizagem, acho que é um movimento de muitas empresas, para trazer algo cada vez mais acionável, algo que se conecte com o dia a dia. A gente acabou de ter uma jornada de treinamento para liderança, onde o exercício era a própria construção dos materiais de comitês aqui na Acreditas. Então, como que a gente pega o dia a dia, um desafio que você está tendo ali no seu job e traz para a aprendizagem e fala sobre aquilo, discute sobre aquilo. E às vezes a adesão vai começar muito baixa de absorver o conteúdo, porque não é natural e não é uma mudança rápida. Mas a gente, como universidade corporativa, também tem esse papel de apoiar o aprender a aprender, né, nesse novo formato. Então, trouxe essa mensagem porque acho que muitas pessoas aqui devem estar testando isso e às vezes batendo na cabeça de que, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, né? E às vezes são degraus, passos que a gente tem que dar como aprendizagem. Eu queria, essa é minha percepção e com algumas conversas que eu tenho tido, Matheus, mas queria ouvir se para você também, vocês tiveram esses passos de dar pequenos steps mesmo, né? Até você chegar num resultado ainda melhor. Então, acho que é legal a gente falar dessas dores do caminho também. E legal você trazer esse ponto, cara, que a gente está passando justamente por esse momento agora. Então, como comentei lá atrás, a nossa universidade corporativa ela tinha um formato de fácil execução, participação das pessoas, engajamento super alto. E agora, com um novo momento de empresa, a gente está revisando todo o formato dela, mas sem deixar o foco no resultado ali de lado, né? E a gente tem discutido muito sobre isso. Então, não é só o disponibilizar o conhecimento e facilitar o conhecimento, mas como que a gente gera oportunidade de uso para que, de fato, aquele conteúdo seja aplicado, gere um resultado. E para isso não tem muito segredo, né? A gente, enquanto área de treinamento e desenvolvimento, não tem como fazer isso por conta. Então, como que a gente participa, os gestores? Como que a gente engaja as pessoas para que elas assumam a responsabilidade de colocar aquilo em prática também? A gente, no máximo, nem vai conseguir ajudá-las a entender como que elas vão conseguir aplicar. Talvez até um pouquinho de onde elas conseguem aplicar. Mas, no fim das contas, a pessoa mesmo que vai ter que decidir sobre isso, né? E depois a gestão também fazer o
o acompanhamento. Então, beleza, pô, você participou ali de um treinamento sobre oratória, então, quais são as mudanças de comportamento que você espera no seu dia a dia? Qual que é o target inicial ali, sabe? Cada vez mais a gente tem discutido sobre isso também no nosso time de enablement. Não vislumbrar aquele processo perfeito, o discurso perfeito, ou a execução perfeita. Não, mas é conseguir fazer um depara. A gente tem um modelo, a gente tem um playbook, um framework de trabalho, e a gente tem a execução da pessoa. Então, com aquele conhecimento, o que fica claro ali para a gente que precisa ser ajustado? Cara, foca nesse one point ali, sabe? Para a gente começar o desenvolvimento, a pessoa sentir o gostinho de, pô, funciona. Estou estudando, estou aplicando, estou vendo o resultado, quero fazer mais. E aí, disso, a gente conseguir, e acho que tem a ver com o que você falou lá atrás também, de olhar pessoa por pessoa. Então, por mais que seja um conteúdo pensado para um grupo, o desenvolvimento de uma competência organizacional, de uma ferramenta que várias pessoas utilizam, é a pessoa que precisa aplicar aquele conhecimento. Então, ajudá-la cada vez mais a entender como que ela faz essa tradução, né? E responsabilizá-la cada vez mais por isso também, não ficar mais aquela dependência da gente estar ali na sala de aula e aí aprendeu, não aprendeu, aplica um formulário final para ver se a pessoa gostou ou não, que no fim das contas isso não diz muito para a gente se o treinamento foi efetivo, né? É muito mais se a pessoa conseguiu fazer essa tradução do que ela aprendeu, porque ela precisa ajustar no dia a dia dela no trabalho. E aí como que a gente, quanto área de treinamento e lideranças, ajudam a pessoa, né, nessa tradução aí, de acordo com o nível de maturidade dela, momento de carreira, experiência técnica, acho que tem bastante a ver, sim. E a gente está passando justamente por esse momento, viu? Nossa, que bacana, Matheus. E a responsabilidade, né, a responsabilidade, até quando a gente quer dar protagonismo, é da pessoa, assim. Então, nosso papel como universidade corporativa é criar os ambientes, criar as experiências, o fomento, ajudar a fazer essas conexões às vezes, mas não é efetivo mais o modelo de vou produzir esse material, vou produzir essa palestra e todo mundo sai dali aprendendo, né? Talvez nunca foi, né? Agora pensando assim, mas hoje e até pensando em andragogia mesmo, conceitos muito básicos assim de que a decisão é da pessoa de aprender, né? A vontade de aprender. E ao criar experiência, ao criar momentos e isso mudou muito no online, a gente falou que de LMS, LXP, uma pergunta bem simples que veio foi para a gente falar qual LMS que a gente está usando, né? Então, se você puder contar qual LMS que vocês estão usando hoje, aí eu compartilho aqui também. Beleza, a gente usa CallRox, call de ligação mesmo, ROX, ROX, uma startup aqui de Curitiba também, e a gente optou por essa ferramenta, a gente conversou com muitas ferramentas de mercado, mas o principal foi buscando uma experiência limpa e intuitiva para o nosso usuário, para o Lister. Então, a gente precisava de uma ferramenta que fosse clean. Eu entro ali, eu sei qual é o treinamento que eu preciso fazer, ou eu consigo encontrar um treinamento que eu tenho interesse de fazer. Lembrando daqueles 3 objetivos que a gente comentou lá atrás, né? Interesse das pessoas, necessidades da empresa e tendências de mercado. E muito legal dessa ferramenta também que ela tem uma base de conhecimento que se conecta com o LMS. Então, mais uma vez, ela é super intuitiva, muito fácil de visualizar e encontrar o conteúdo, e ela tem integração com o Slack, que é a nossa ferramenta de comunicação interna. Então, é muito fácil as pessoas trocarem conhecimento dentro do nosso chat a partir da base do conhecimento. E faz alguns meses que a gente implementou essa nova ferramenta e ela tem cumprido exatamente com o que a gente buscava, uma experiência clean. A gente tem um contato muito próximo com o fornecedor e isso ajuda a gente a pensar juntos em quais estratégias de e-learning a gente vai trazer para o nosso dia a dia. Enfim, a experiência tem sido muito positiva e acho que de principal, assim, relacionado ao tema LMS, que eu poderia dar de sugestão, é a gente, antes de sair conversando com fornecedores, a gente avaliar quais são as nossas necessidades. Então, conversar com o nosso usuário, conversar com o nosso colaborador. O que eles esperam de uma plataforma LMS? O que os gestores esperam enquanto Analytics, por exemplo? O que a área de treinamento espera? A gente tem isso muito bem formulado, tem muito bem pensado, para então começar a buscar os fornecedores, porque existem ferramentas
muito simples e ferramentas extremamente complexas. Você consegue montar um e-commerce dentro da ferramenta. Então, é muito importante que a gente saiba quais são as nossas necessidades para a gente conseguir fazer uma boa avaliação durante o processo, assim. Total, nossa, eu concordo muito com você, Matheus. Acho que escolher uma boa ferramenta ajuda muito, mas a estratégia por trás, a cultura de aprendizagem que você quer levar para a empresa, essa estratégia que vai fazer toda a diferença, né? E aí, automaticamente, vai se encaixar com algumas ferramentas que vão funcionar melhor com o que você precisa. Aqui na Acreditas, a gente usa a Degree, que é uma LXP, procura promover mais a experiência do usuário e o protagonismo na aprendizagem, mas também tem uma LMS, principalmente a gente usa para o nosso onboarding em alguns treinamentos obrigatórios. Mas, no geral, nossas jornadas de aprendizagem, elas têm um repertório de diferentes formatos para que quem está ali se desenvolvendo, que é o nosso tripulante, consiga escolher os caminhos, e não necessariamente todo mundo que vai aprender, por exemplo, adaptabilidade precisa passar pelos mesmos pontos. Ele tem um repertório de jornadas que ele pode escolher como navegar. Então, acho que essa tem sido a beleza ali desses formatos. E algo muito bacana desse ponto de estratégia que o Matheus trouxe também, quando a gente começou a olhar para a plataforma, a gente falou, mas por que a pessoa vai querer aprender isso que está ali, né? Tem muitas coisas que ela pode simplesmente digitar e procurar, porque ela tem conteúdos que são da Acreditas Academy, ou produzidos ou curados pela Acreditas Academy, mas tem de outros fornecedores, desde TED, a própria Degree e outros fornecedores. O primeiro passo, né, pensando de novo no ponto A e no ponto B, que eu comentei ali, o formato de educação, onde eu espero que aquele conteúdo chegue pronto para mim, eu não posso, de repente, de uma hora para outra, pular para um lado onde eu simplesmente escolho tudo que eu vou aprender sozinho, né? É uma mudança muito brusca, assim. Então, um caminho que a gente fez para apoiar nessa jornada de A para B foi: isso tem que estar conectado com como as pessoas são avaliadas, promovidas, reconhecidas. E aí a gente começou a falar de competências cross-creditas. Quais são as competências que a gente quer avaliar, desenvolver, contratar as pessoas também, reconhecer. E aí foi uma imersão com todas as áreas de people aqui na Acreditas para definir essas competências. Então, faz aproximadamente um ano agora que a gente definiu essas competências. Foi toda uma jornada para chegar até essa experiência. Então, uma dessas competências, por exemplo, é flexibilidade cognitiva. Todo mundo na Acreditas é avaliado por flexibilidade cognitiva. E todo mundo tem um repertório para se desenvolver dentro dessa competência, né? A gente tem várias habilidades ali dentro de flexibilidade cognitiva e ela pode buscar qual que é o ponto que ela precisa desenvolver mais ali dentro. Então, ela tem esse repertório dentro da plataforma. Essa estrutura, né? Pensar nessa experiência que vem muito por trás da plataforma, né? Que é algo muito estratégico, é essencial para conseguir definir a melhor plataforma, porque às vezes não é isso que vai funcionar para o cenário que você está. Então, é importante, mas não tem uma plataforma certa. Tem plataformas que vão se adequar ao cenário de aprendizagem que você quer aplicar para sua empresa. Então, acho que a dica do Matheus aqui foi super importante, né? Tem mais uma pergunta aqui, Matheus, acho que agora saindo um pouco da plataforma, mas talvez a plataforma também ajuda, que é como que a gente tem trabalhado a questão da aproximação com as pessoas, com os funcionários, durante esse processo de aprendizado remoto. Então, como que vocês têm se aproximado e mantido a conexão com as pessoas da empresa? Legal. Eu comentei lá atrás, né, que no começo a gente queria muito gerar a mesma experiência que a gente tinha no físico. E aqui, eu acho que vale de novo comentar o que eu falei lá atrás, é que não tem como. Não dá para a gente esperar que a integração, que a troca no remoto vai ser a mesma que a gente consegue entregar ali no presencial. De uma dinâmica, um happy hour, são formatos diferentes. Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça, né? E acho que em relação à integração em si, o que a gente pensou de diferente logo de cara foi em gerar algumas dinâmicas e algumas interações dentro do nosso processo de treinamento que permitisse com que as pessoas se
sentissem ele de igual para igual, né? Então a gente fala de pautas comuns, desde a apresentação pessoal, a gente fala sobre curiosidades das pessoas, para elas se encontrarem também como gente, né? Antes da gente começar a falar de qual é a sua posição, qual é a sua função na empresa, qual é a sua responsabilidade, enfim, a gente fala de quem são essas pessoas, de onde elas vêm, o que elas gostam de fazer. Desde 2016, e dentro aí das obras. A gente falar então sobre quem são essas pessoas para gerar esse tipo de conexão, e durante os treinamentos, se são de longa duração ou são de menor duração, diferente, a gente gerar dinâmicas. Até voltando para o nosso programa de desenvolvimento de líderes agora, uma das estratégias que a gente adotou foi de criar pares. Então, para que eles se acompanhem durante o programa também, para que eles troquem como está sendo a experiência deles, gerem essa conexão, compartilhe como está sendo o aprendizado. A gente falou lá atrás sobre oportunidade de uso, né? Então, eu estou aqui aprendendo sobre feedbacks, como que eu utilizei essa aula na minha rotina. Isso ajuda também as pessoas a se inspirarem, a fazerem benchmarking dentro da própria empresa. Então, a gente foi pensando em pequenas estratégias mesmo de dinâmicas para que as pessoas gerassem essa conexão. E as próprias áreas também foram fazendo isso. Isso é algo que é muito importante, né? Não pode ser algo que dependa da área de people, é cultura. Cultura não pode depender de uma pessoa, não pode depender de uma área. É uma coisa da empresa. A liderança precisa trabalhar isso, as pessoas podem puxar isso também. Então, as próprias áreas foram criando seus formatos de interação, dinâmicas de deles para começar o dia, deles para fechar o dia, enfim, foram encontrando um formato que funcionava melhor para cada uma das áreas. Bacana. Acho que uma dica que eu vou deixar nesse sentido, você foi falando várias experiências diferentes, eu acho que minha dica é justamente essa, de tentar coisas diferentes, porque, no geral, a gente está replicando rotinas o dia inteiro, né? Nas reuniões que a gente faz, na nossa própria casa, e o espaço de treinamento, o espaço de aprendizagem, no geral, ele tem que trazer um pouco do efeito novidade, é isso que vai gerar conexão muitas vezes. Então, no começo da pandemia, o que gerava muito era o breakout rooms, né? Todo mundo começou a usar o breakout rooms. Aí a gente fazia um check-in, pô, super legal, todo mundo queria ficar lá conversando um tempão. Só que isso também fica depois repetitivo e cansativo. Então, qual que é o efeito surpresa que você vai colocar no outro dia? Alguém vai buscar um objeto e contar sobre aquilo. Eu vi check-in já de mandar uma foto antes para fazer a pessoa sair um pouco da tela e andar na sua casa, sabe? Andar ali na vizinhança, algo nesse sentido. Então, minha sugestão de conexão está muito nesse ponto de efeito surpresa, assim. E tem um monte de coisa legal por aí, então acho que a gente pode trocar mais com todo mundo que está aí dentro do campo de aprendizagem e ver o que as pessoas estão fazendo. Então, testa as coisas também. Nem tudo vai dar certo, mas você vai aprender com isso. Então, acho que o efeito surpresa ajuda muito a se conectar tem a conexão universidade corporativa com pessoas, mas o papel da universidade corporativa também é ajudar essa rede toda a se conectar, né? Então, experimentar coisas diferentes vão ajudar a gente a testar sempre. Matheus, o papo está excelente, mas a gente tem que caminhar agora para o fechamento. Então, queria ficar aqui horas conversando com você. Espero que a gente se encontre muitas vezes aí, que essa rede de aprendizagem continue aprendendo junto sempre, né? E para a gente caminhar para o encerramento, queria te pedir para deixar uma mensagem para todo mundo que está aqui, sobre a aprendizagem hoje, o que você acredita, o que você deixa de dica aqui para quem está nos assistindo. Vou deixar de mensagem o nosso principal aprendizado durante esse processo todo de mudança, que foi ouvir as pessoas. Então, fazer muita pesquisa, fazer muito planejamento e acompanhamento desse planejamento. Então, conversar com o seu cliente, por mais que acho que tem essa discussão, né? Existe essa discussão na área de people como um todo. Como a gente consegue alinhar resultados com a satisfação das pessoas, e a forma como a gente encontrou esse espaço dentro do Urish foi conversando com as pessoas, não teve outra resposta. Então, é entender quais são as necessidades dela, entender como elas estão se sentindo em relação ao treinamento, a forma como a gente está executando as coisas. Rolou esse desapego do como. A gente tem que focar muito mais no resultado e o como a gente ajusta.
E para chegar nesse como, muitas vezes, é de fato conversando, ouvindo como as pessoas gostariam de que as coisas acontecessem, fazendo um benchmarking, estudando, olhando para o mercado. Então, esse desapego para a gente foi muito importante. Não precisa ser como as coisas aconteciam antes. A gente consegue se adaptar, o ser humano se adapta muito bem, muito rápido, né? Então, se pudesse deixar uma mensagem, seria essa. Ouçam as pessoas, assim, conversem com elas, façam muita pesquisa. Isso ajuda bastante. E obrigado de novo pelo convite, pela participação. Gostei muito da conversa. Fico disponível aí para quem tiver interesse da gente seguir conversando. Bom dia, pessoal. Super obrigada, Matheus. Adorei sua mensagem final aqui, esse ponto de vamos ouvir as pessoas, né? As pessoas, para elas serem protagonistas, a gente precisa olhar para elas. E eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que se complementa muito a esse, que é, ao ouvir as pessoas, a gente não vai encontrar um único caminho e um caminho perfeito de solução. E, às vezes, como universidades corporativas aqui, a gente até se frustra tentando fazer isso, né? E talvez a minha dica final aqui é, ao ouvir as pessoas, entenda os diferentes perfis, formatos, necessidades e pense em jornadas híbridas que consiga contemplar toda essa diversidade que você tem dentro da sua empresa, independente do que estiver por trás dessa diversidade, porque somos pessoas muito diferentes, temos necessidades diferentes, e o papel da aprendizagem cada vez mais é gerar jornadas diferentes que consiga contemplar e abraçar essa diversidade como potência para a aprendizagem. Então, super obrigada de novo, Matheus, pelo papo. Espero que tenha sido um papo bacana para quem estava aqui com a gente. Obrigada pelas perguntas. Pessoal, podem me procurar nas redes sociais. O Matheus também está aqui, Matheus Doná. O meu é Carol De Beraldini. A gente vai trocar aí pelo chat também com vocês. E quem quiser também conhecer um pouco mais sobre a Acreditas at Work, gostaria de deixar o site aqui, www.creditas.com/benefícios. E muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. A gente vai ter um próximo painel agora, então vou convidar um super convidado aqui especial, que é o Gustavo Pagotto, que vem conduzir o segundo painel do dia. Bem-vindo, Pagotto, chega aí com a gente. Bom dia a todos, bom dia, Carol, obrigado pelas boas-vindas, foi incrível esse painel aí, você com o Matheus, a Olist também é um super parceiro nosso aqui dentro de Acreditas at Work, então eu gostei muito de ouvir as experiências de crescimento deles junto com as nossas. Então agora a gente vai começar o nosso segundo painel desta manhã, do Acreditas HR Trends Talk. Eu sou o Gustavo Pagotto, eu sou o diretor aqui da nossa área Acreditas at Work, que para quem não conhece, Acreditas at Work é a nossa plataforma de benefícios corporativos que ajuda a potencializar o salário dos colaboradores, né, simplificando a gestão do RH, sem nenhum custo para as empresas de vocês, né? A gente hoje aqui tem mais de 1.200 empresas vinculadas com Acreditas, oferecendo todos esses benefícios de bem-estar financeiro. Antes de eu começar aqui o painel e apresentar quem são os nossos participantes, eu gostaria de me audiodescrever, né? Então acho que essa é uma maneira importante da gente se aproximar com quem tem alguma dificuldade de visão. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos castanhos, eu estou aqui no meu escritório, estou vestindo uma camisa, uma blusa, uma jaqueta azul, né? No meu fundo aqui é o fundo do meu escritório, que também ali no fundo tem um quadro, tá? Eu gostaria de começar, né, dizendo aqui quem são os meus convidados do dia de hoje. Então, tenho o grande prazer de estar aqui com o Cosme Leite, que é o responsável pelo RH da R. Monteiro, Contabilidade, né, que é nosso parceiro também aqui em Acreditas at Work, e com o Dr. Décio Daidoni Júnior, sócio da área trabalhista do escritório Barcelos Tucunduva Advogados, para a gente conversar sobre o tema de benefícios flexíveis, né, como implementar isso na sua empresa, quais são as vantagens e quais são principalmente os desafios trabalhistas, né? Então, por isso a gente resolveu ali trazer um RH e trazer uma experiência relacionada à área advocatícia. Então, eu vou pedir para os convidados aqui se apresentarem, para o Cosme se apresentar, se autodescrever, e depois, em seguida, o Dr. Décio também se apresentar. Obrigado, senhores, pela presença aqui. Bom, então deixa eu iniciar aqui já agradecendo pelo convite, uma oportunidade muito bacana a gente conversar sobre esse assunto. Eu me chamo Cosme, estou aqui à frente da R. Monteiro já fazem 9 anos, e eu estou com um desafio aí de cuidar de pessoas agora, e aí entrei com esse desafio, começou a pandemia, e aí veio todo esse
esses insights de coisas novas que aconteceram com a gente. Para me audiodescrever, eu sou um homem moreno claro, uso óculos, cabelo curto, tenho barba, tenho bigode, estou num fundo de parede branca com uma janela espelhada atrás. Obrigado, Cosme. Vamos lá, doutor Décio. Olá, gente. Bom dia. Tudo bom? Primeiramente, obrigado, Pagotto. Prazer enorme estar aqui com vocês. Cosme, muito bacana a gente poder conversar. A oportunidade desse espaço é bem legal no momento que nós estamos vivendo de muita mudança tecnológica, né? Então, é bacana falar dos benefícios e espero que seja proveitoso para todos. Bom, eu sou um homem branco, cabelo preto, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma camisa xadrez azul, paletó azul marinho. Meu fundo aqui é branco. E estamos aí, vamos bater esse papo gostoso aí. Legal, senhores. Muito obrigado por participar, por aceitarem bater esse papo. Acho que a gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Antes de começar o bate-papo, eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa, né, que a gente fez, Acreditas, junto com uma consultoria especializada, a Vamos, né, uma consultoria de inteligência de mercado. E eu queria trazer esses dados para a gente, assim, foi bem relevante e tem bastante contexto em relação à importância de benefícios flexíveis para as empresas. O que a gente viu nesse estudo é que umas principais mudanças que impactaram as empresas ao longo da pandemia, né, ao longo desse último ano e meio, impactaram principalmente os trabalhadores CLTs, então a gente teve vários insights muito legais. O que ficou bem claro nessa pesquisa como um todo é que nesse momento grande de insegurança e incerteza, teve muito impacto financeiro na vida dos trabalhadores, principalmente devido às dificuldades dentro da saúde financeira familiar. Isso impactou também a saúde mental, né? E acho que isso foi também um ponto muito levantado por essas pessoas que a gente entrevistou, mostrando que muitas empresas não tinham programas efetivos em relação à saúde financeira e indiretamente à saúde mental desses colaboradores, né? A gente viu também que o tópico benefícios foi muito citado, né? Então, dentro dessa pesquisa, falou bastante em relação que as empresas continuam oferecendo benefícios de uma forma convencional, né? E que de uma forma não muito surpreendente, mas infelizmente houveram mais cortes do que incremento na oferta de benefícios para os colaboradores durante a pandemia, né? Então, é reflexo aí do que as empresas sentiram. E o que a gente viu, né? Para vocês terem uma ideia, um pouco de números, as famosas ofertas ali do Vale Refeição, 15% das pessoas que a gente entrevistou falaram que teve esse benefício cortado e apenas 5% tiveram empresas que passaram a oferecer, né? Enfim, acho que de maneira geral a gente sabe que benefícios são um componente super importante na retenção, atração, motivação, produtividade de colaboradores, né? Então é por isso que a gente vai ter esse papo específico aqui sobre o tema de benefícios flexíveis. E aproveitando para convidar todo mundo, né, que estão aqui embaixo da tela, tem um botão para vocês fazerem o download dessa pesquisa completa que a gente fez e disponibilizou em conjunto com a Vamos. Então, a ideia é a gente aprofundar um pouquinho mais nesses temas. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para o Cosme, na visão do RH. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Cosme. Conta um pouquinho da realidade aí dentro da R Monteiro e como é que é a demanda específica que vocês têm aí em relação ao cartão de benefícios para os colaboradores de vocês. Legal, Pagotto. Então vamos lá, a R Monteiro, ela já oferecia, na verdade, esse benefício, né, o Vale Refeição, numa outra bandeira, que não tinha uma flexibilidade, e até então a gente não tinha testado essa flexibilidade, porque a gente nunca precisou dessa flexibilidade. E essa flexibilidade que eu digo, no sentido de, quando a gente fez a pesquisa para conseguir colocar o Vale Refeição, a gente tinha a R Monteiro, escritório local, como foco. Então, o benefício de refeição que a gente oferecia com base no ambiente em que a gente estava vivendo. Porque as pessoas almoçavam lá, então era mais simples da gente ter essa administração. E aí, o que acontece? A pandemia chegou
e cada um foi para sua casa, né? O home office, enfim. E aí a gente começou a perceber que a ideia da gente ter o Vale Refeição não é só oferecer, cumprir uma lei, né? Que é o que está na nossa convenção especificamente, mas é fornecer uma questão de saúde mesmo, da pessoa conseguir se alimentar de forma com qualidade. E aí é fácil você pensar, por exemplo, numa estrutura única de uma empresa que está localizada numa região e você fazer uma pesquisa de campo mesmo, entender quais são os lugares que aceitam, e aí você, de repente, de uma hora para outra, tem que ramificar isso para 29 lugares diferentes, né? Hoje somos em 29 colaboradores. E aí a gente ficou nessa ideia de a gente precisa garantir que o nosso Vale Refeição tenha esse benefício, ele tenha a mesma qualidade que ele tinha quando as pessoas estavam aqui, que é trazer essa flexibilidade para que as pessoas consigam se alimentar com qualidade e garantir essa saúde aí no processo de alimentação mesmo, e faz muita diferença. Então a gente conseguiu, né, fazer a implantação do Creditas, e aí de cara, assim, a gente já teve uma revolução nesse processo, porque as pessoas têm flexibilidade para conseguir ir no mercado que elas já tinham costume. Antes elas eram até um pouco limitadas nesse sentido, porque como a bandeira já era mais restrita, as pessoas tinham que ir nos lugares, às vezes não eram os lugares que elas tinham costume, porque a gente já está entrando num ambiente mais familiar mesmo, então, esse mercado eu não gosto por causa de XYZ razões, aquele lá eu acho muito fora do que eu tenho costume de ter. Então, quando a gente conseguiu implantar, a gente já eliminou essa demanda que já vinha com uma demanda de uma carência, mas uma carência no sentido de pertencimento. Então, as pessoas elas acabaram sendo o principal motivo da gente tomar essa decisão. Isso foi importante, inclusive, para elas. Muito legal ouvir essa experiência, assim, né? Então, como é que foi o momento da implantação? Acho que o que a gente ouve muito dos RHs aqui, né? Tem aquela preocupação muito grande em relação, mas eu vou trocar o cartão que a gente já oferecia, né? O voucher por outro cartão, pelo cartão da Creditas. Como é que foi esse processo, a experiência de vocês de implantar, e além dessa flexibilidade aí que as pessoas já puderam sentir, que mais que vocês já viram de melhorias nesses primeiros meses trabalhando com a gente? Bom, para a gente, em termos de ação, assim, o processo de implantação foi muito simples. O que fez assim demorar esse processo foi porque quando a gente decidiu startar com a Creditas, a gente já tinha carregado o cartão antigo, então a gente ainda ganhou tempo para apresentar, para conversar com o pessoal, para entender a plataforma. Então, o nosso RH, quando começou a utilização do cartão, estava todo mundo afiado, já estava todo mundo com o aplicativo, o que eu acho super bacana, porque foi falado muito de tecnologia, as pessoas elas estão no momento que elas querem se sentir pertencente a algo, e aí você, de repente, um benefício que você tinha de um formato, ele se tornou um benefício muito visual, muito simples, intuitivo. Então, assim, de cara a gente já teve esse ganho também. Então, para a gente foi muito, muito simples esse processo. E com relação à utilização, não digo que foi da água para o vinho, mas as pessoas elas se sentiram donas daquilo que elas tinham. Em que sentido? Elas têm liberdade para escolher. E hoje, quando a gente fala de pandemia, eu acho legal a gente falar desse assunto, as pessoas elas ficaram restritas em várias coisas. E aí depois que a gente vai perguntando, e aí, como que tá esse cartão? A gente vê que a pessoa tendo a oportunidade de escolher aonde ela vai gastar esse dinheiro, né, para a refeição, deu para ela uma autonomia que ela não perdeu com a pandemia. E é importante a gente ressaltar isso porque as pessoas, pelo menos é o que a gente tem percebido enquanto RH aqui na R Monteiro, muitas pessoas elas sentem que elas perderam muito por não poderem sair, por terem diversas restrições. E aí hoje elas já não têm mais isso, pelo menos em relação ao que a gente oferece de trabalho e benefício. Então elas estão lá, por exemplo, de segunda a quinta-feira, vão no mercado, fazem as compras dela com as misturas, com o que elas querem. E aí, se de repente chegou sexta-feira, elas precisam usar aplicativos de comida para poder pedir um lanche, alguma coisa diferenciada, elas podem ter isso também. Já era um costume das pessoas fazerem isso presencialmente, então a gente conseguiu garantir que isso continuasse. Então, para a gente, assim, até questão de orgulho, ter conseguido manter o benefício, né, em primeira instância seria isso, e segundo, conseguir fazer essa flexibilização e adequar o benefício para uma realidade que a gente está agora.
Muito legal. Acho que você tinha comentado bastante esse caso das pessoas que queriam usar os aplicativos, né? Acho que principalmente no começo da pandemia, todo mundo começou a pedir muito comida por entrega e tudo mais, e a pessoa falou, pô, eu não consigo gastar aqui, né, o meu vale-refeição. Isso foi um negócio que a gente conseguiu ajudar bastante. Exatamente, só para acrescentar ainda, só para falar daquela nuvem do aprendizado que foi comentado no painel passado, a gente tem esse início mesmo que as pessoas queriam ter uma necessidade muito grande de usar aplicativos, porque era mais cômodo e tudo mais. Só que aí elas começaram como elas estão em casa, o processo de aprendizagem até para fazer a comida, elas quiseram correr atrás de conhecimento, de como faz um feijão, como faz um arroz, e a gente conseguiu ainda que com esse benefício flexível, que elas fossem no mercado e agora eu não vou mais comprar comida pronta, eu quero aprender a fazer o meu arroz, eu quero aprender a fazer o meu feijão, a minha carne diferente, fazer alguma coisa diferente. A gente proporcionou isso de certa forma indireta e foi muito positivo. Eu acho que é muito bom. Eu passei também por essa curva de aprendizagem, que eu não tenho muitos dotes culinários, então o meu cardápio está limitado às coisas que eu consigo fazer aqui. Vamos lá. Uma última pergunta aqui para você, Cosme. Obviamente, a gente sabe que essa discussão sobre os cartões de benefícios flexível tem impactos legais, jurídicos, trabalhistas, né? Vocês tinham algum tipo de preocupação ou fizeram alguma análise nesse momento antes de implantar, né? Por mais que vocês já tinham uma outra solução, como é que foi essa avaliação para poder utilizar o cartão da Creditas? Um ponto super importante que foi assim, pelo menos a nossa visão, é que o cartão que a gente pegou, hoje ele está sendo utilizado exclusivamente para refeição, né? E a gente tem um filtro dentro dessa, que é até fornecido por vocês, que é um filtro onde a pessoa gaste o cartão dela com estabelecimentos que tenham o seu código de atividade com alimentação. E a gente tem essa preocupação para que as pessoas de fato utilizem o cartão para benefício da alimentação, que é o benefício que a gente está agregando com esse cartão. Então, a gente ganhou flexibilidade, ganhou essa segurança que a gente entendeu que precisava, porque a gente sabe que as pessoas vão utilizar o cartão para fins de alimentação, seja no restaurante de entrega de comida, que era o que normalmente acontecia, ou até mesmo no mercado, onde a pessoa vai e compra a sua refeição para fazer em casa. Legal, acho que esse é um ponto muito importante. A gente recebe muitas perguntas de RH sobre legal, eu vou colocar ali o valor dentro, né, o saldo dentro do cartão. Como é que eu garanto que esse dinheiro está sendo gasto especificamente dentro daquele nicho específico, né? Então, a tecnologia que tem por trás, ela só permite com que o cartão passe em estabelecimentos que tenham um KNAI específico de alimentação. Então, essa é a segurança, quando a gente junta a tecnologia com as necessidades de negócio, a legislação, acho que essa é a grande flexibilidade que a gente busca trazer, e que bom que vocês se sentem confortáveis usando aqui o nosso cartão dessa forma. Legal, vou aproveitar que a gente começou a falar um pouquinho da parte legal, né? Queria mover aqui um pouquinho para fazer umas perguntas para o doutor Décio, né? A gente sabe que o trabalhador brasileiro há muitos anos tem, né? E quanto mais a tecnologia vem chegando, a flexibilidade, home office, a pandemia acho que potencializou tudo isso, né? Os trabalhadores estão um pouco insatisfeitos em relação a como a indústria de vouchers, né, ela vem colocando os múltiplos cartões e como isso é acreditado em cada cartão específico, né? Esse produto novo, né, essa categoria de produtos multibenefícios, ele endereça bastante essa insatisfação na medida que ele vai viabilizando a criação de vários saldos diferentes e segregados dentro de um único cartão de benefícios, né, dentro desse único plástico, mas ele tem regras específicas, né? E aí eu queria começar com uma pergunta bastante ampla, mas acho que para você dar um pouquinho de visibilidade para a gente, assim, né? Nessa quebra de paradigma nessa indústria, quais estão sendo os principais temas que estão sendo discutidos hoje legalmente em relação a esses cartões de multibenefícios e quais são os temas que têm impactado e preocupado as empresas aí em relação à legislação trabalhista, doutor Décio? Vamos lá. É bacana a gente começar dando realmente esse panorama, né, geral. Se a gente tiver uma pessoa que foi congelada lá em 1943, quando nós tivemos a CLT, se ela se acordasse agora, ela não ia acreditar no que ela estava vendo, né?
Eu acho que esse é um dos maiores desafios das empresas, dos advogados, da legislação como um todo, porque está tudo andando muito rápido, né? Tecnologia desenvolvendo, aparecimento de novas profissões, novas possibilidades, e a questão do benefício, do uso do cartão, e você poder colocar vários benefícios no mesmo plástico, né? Como a gente tem falado. É algo que realmente no passado não se falava, não se pensava, né? E por mais que nós tivéssemos aí uma atualização da CLT em 2017 boa, impactante, ela ainda deixou isso um pouquinho a desejar, porque não trata especificamente dessa parte. Então, o desafio é a gente enquadrar as novas demandas de mercado dos trabalhadores, como o Cosme colocou bem, pensar nessa saúde, na saúde nutricional, no bem-estar da pessoa, tal, e encaixar nessa legislação, né? Então, eu acho que esse é o primeiro impacto. O que não pode deixar acontecer é não implementar, né, as possibilidades. Eu acho que a gente tem que sempre estudar o caso a caso, estudar quais são os benefícios, avaliar o que fala a legislação, avaliar principalmente os princípios que nortearam essa legislação e que ainda norteiam as decisões do judiciário, né, para poder dar um parecer jurídico que não inviabilize o negócio, né, porque o negócio não vai parar. Se a gente chegasse numa discussão para falar, olha, você não pode fazer porque a lei não trata disso, vocês vão falar as favas a lei, né? Está aí a cultura, está aí a sociedade andando em passos largos. Então, a legislação tem uma demanda, uma demora maior para se atualizar, então não dá para esperar isso acontecer para implementar as situações. Então, acho que esse é o maior impacto e é um grande alerta para as empresas. Não deixem de fazer, não deixem de usar a tecnologia. A Acreditas é um grande exemplo disso, pioneiro em muitas coisas, e também não é sair fazendo, né? Mas com o cuidado todo, com a parte de legislação sendo observada e adaptada e pensada para que dê resultado, não gere passivo trabalhista, que acho que é a principal preocupação, né? Mas que também a gente não fique parado no tempo. Acho que esse, no primeiro momento, é o principal desafio das empresas. Legal. E aproveitar aqui para falar para todo mundo que está assistindo, pessoal, vocês podem colocar perguntas e a gente vai tentando trazer aqui para o Cosme e para o Dr. Décio. E a gente já previa que alguns temas aqui iam pipocar, né? A gente fez a nossa liçãozinha de casa aqui, já tentando pensar em algum dos principais temas. Já tem algumas perguntas específicas sobre o PAT, né? Acho que o PAT e, enfim, os encargos trabalhistas estão no centro de toda essa discussão, né? Então, essa discussão de como garantir os benefícios fiscais sem ter uma contestação da Receita e como que eu posso garantir isso, o benefício para a empresa e também levar isso para o colaborador. O doutor Décio, explica para a gente o que é o PAT e o que uma empresa precisa para ser elegível para fazer parte desse programa. O PAT é um programa de alimentação do trabalhador, um programa antigo, da década de 60, e que ele é uma parceria do governo com as empresas, com os empregados, para dar auxílios fiscais para aquelas empresas que implementam o PAT e têm essa possibilidade de ter uma redução de alíquota do imposto de renda, de alíquota não, mas de dedução do imposto de renda, né? O limite ali até 4%, e, por outro lado, poder conceder um vale alimentação, vale refeição, com uma natureza indenizatória, né? Ou seja, que não teria ali os encargos previdenciários de FGTS, e então poder se beneficiar nas duas pontas, vamos dizer assim, né? O PAT é para qualquer empresa, né? Então não tem essa restrição. A empresa pode simplesmente entrar no site do Ministério da Economia, fazer o seu cadastro
e ali preencher os seus requisitos, né, para poder implementar o PAT. O importante entender é que o PAT não é só a questão da isenção fiscal, desse benefício, mas ela tem uma preocupação importante com a parte nutricional, né? Então, se a gente olhar a legislação lá do PAT, tem uma série de artigos ali que tratam desse cuidado com a nutrição mesmo do trabalhador. Então, a discussão que vem do PAT com relação ao Vale Alimentação, a Vale Refeição, é com relação às incidências, né? Porque, para a gente entender bem, o benefício ele pode ser classificado em natureza indenizatória e natureza salarial, né? Quando é indenizatório, então você não vai ter os reflexos como se fosse um salário, né? Então, reflexo de férias, 13º e tal. E quando ele é salarial, sim, ele entra no salário e recebe todos os seus reflexos. Então, essa é a grande distinção entre um e outro, né? E aí, o Vale Alimentação e o Vale Refeição, ele, estando a empresa inscrita no PAT, ele já entra como verba de natureza indenizatória, tá? E aí a empresa tem esse benefício de não ter os encargos previdenciários de fundo de garantia e os reflexos do salário, de direitos trabalhistas no salário, colocados em cima do Vale Refeição e do Vale Alimentação. Então, você tem benefício nas duas pontas, né? A questão da verba indenizatória e a questão da isenção dos benefícios fiscais, né? Legal. Falando um pouquinho, só para aprofundar, né? O pessoal pergunta sempre quais são esses critérios. Ele é válido para todos os tipos de empresa ou empresas que estão dentro só da modalidade de apuração de lucro a partir do lucro real? Tem algum limite de faturamento que essa empresa deveria ter? Ou isso é aberto para todo mundo? Não, cabe para todo mundo, até empresa individual, empresa de lucro real, isso sim. Mas você tem para todos os tipos de empresa, não tem uma especificação classificatória ou que retira a oportunidade de se inscrever no PAT. Você pode ter um único trabalhador e fazer essa inscrição no PAT. Tá? Então, acho que o segundo ponto, né, relacionado a isso, você já comentou até um pouquinho, né? Muita gente hoje tem até algumas perguntas aqui falando sobre a diferença aqui de fazer parte do PAT e ter acesso à isenção dos encargos trabalhistas relacionados ao Vale Alimentação e ao Vale Refeição e ter a necessidade de estar cadastrado no PAT. Explica para a gente essa relação aí um pouquinho melhor. Afinal, né, uma isenção de encargos trabalhistas sobre o VA e VR é uma coisa e as isenções fiscais pelo PAT é outra coisa, correto? É isso aí. São duas coisas diferentes. Você tem na isenção, na classificação de uma verba de natureza indenizatória, os benefícios em folha de pagamento e, do outro lado, você tem a questão do abatimento no imposto de renda. Tá? Então, você tem realmente essas duas frentes de benefício. Tá? O VA e o VR não são benefícios obrigatórios, né? Eles são concedidos ali muitas vezes no próprio contrato de trabalho, aí ele passa a ser compulsório, ou na própria convenção coletiva também passaria a ser compulsório. E aí a lei também, em 2017, quando teve a alteração, ela já classificou o VR como um benefício que não incorpora o salário, né? Então, você já tem essa condição de natureza indenizatória. A questão é que, logo depois do advento da lei, lá em 2017, teve uma instrução normativa da Caixa Econômica Federal dizendo que, ainda assim, para a empresa ter isenção total, ela deveria estar inscrita no PAT, senão ela teria que, pelo menos, recolher o fundo de garantia. Então, você tem uma zona cinzenta importante aí, que fica nessa disputa aí, no cabo de guerra entre a lei, entre uma instrução normativa da Caixa Econômica, que trata dessa situação. Mas o mais importante é entender que assim o benefício indenizatório, a inscrição no PAT te garante essa classificação como indenizatória e a isenção dos recolhimentos, né? E você segue
também com a possibilidade da isenção fiscal no abatimento do seu imposto de renda. Legal. Vamos falar aqui, tem algumas perguntas específicas sobre outros saldos, né, dentro dos cartões multibenefícios, né? E um dos temas que tem surgido bastante interesse e perguntas, aqui tem uma pergunta específica da Elaine Pilon, né, sobre o saldo de premiação. Fala um pouquinho mais sobre, né, quais são os requisitos legais. Você falou de verbas indenizatórias, né, ou coisas mais pontuais. Quais são os requisitos legais, né, para que o saldo de premiação ele possa ser elegível para isenção de recolhimento dos encargos e de que forma, né? Premiação ela pode ter várias características, a gente estava até conversando disso previamente, né, doutor? É interessante a premiação porque na 2017, na reforma da CLT, a premiação entrou como um benefício que pode ser, benefício não, mas uma situação que a empresa pode conceder ao seu trabalhador de forma habitual e esse prêmio não seria incorporado ao salário, né? Então, está lá no artigo 457, acho que não me engano, parágrafo 2º, que fala sobre isso. O problema é que no parágrafo 4º traz dois elementos importantes para que essa premiação seja, então, reconhecida como uma verba indenizatória e que não geraria os reflexos do salário. Esses dois requisitos são, o primeiro, deveria ser um prêmio dado por mera liberalidade da empresa, né? E o segundo, por uma condição de um resultado extraordinário, tá certo? Ou seja, algo que não foi esperado, algo que não foi previsto numa política, num plano de remuneração variável, nada disso. Então, por liberalidade, em razão de um resultado absolutamente extraordinário, eu vou pagar um prêmio e aí sim esse prêmio teria natureza indenizatória. Mas olha a incongruência da situação, né? Então, enquanto você tem no parágrafo 2º dizendo que o prêmio pode ser dado de forma habitual e ele não é salário, né? No parágrafo 4º você fala que o prêmio, para não ser considerado salário, precisa ser extraordinário. Agora, me diz, como é que a gente habitual e extraordinário, né? Habitual com extraordinário, né? Então, aí você tem esse problema de largada, né? Porque como é que você vai definir essa situação? Então, se é habitual, não pode ser extraordinário. Se é extraordinário, não dá para ser habitual, enfim. A não ser que a empresa bata recordes mês a mês, é fantástico, paga prêmio para todo mundo de forma extraordinária. Então, essa situação é importante porque se a gente para na leitura lá do parágrafo 2º, podemos dar prêmio de forma habitual para todo mundo, natureza indenizatória, ótimo, a empresa não vai recolher os encargos sociais, tranquilo, né? Mas aí vem essa questão do parágrafo 4º e a jurisprudência acompanha essa situação para que o prêmio não seja... A preocupação é que o prêmio não seja considerado uma parte do salário, né? Aí pago sem as incidências dos encargos todos. Então, por isso, dessa condição de ser de natureza extraordinária, de ser algo dado por mera liberalidade pela empresa. Tá? Então, o cuidado é esse, é não mascarar salário, né, com o prêmio. Se você dá prêmio todo mês, ele tem uma cara de salário. Né? Então, todo mês você recebe um prêmio, todo mês você foi extraordinário, né? Ele tem essa cara de salário. E aí, se você não recolhe os encargos sobre isso, então você fica sendo à margem da legislação e aí você pode ser condenado a recolher todos os reflexos salariais sobre isso. Eu acho que o que eu gostei bastante quando a gente estava conversando previamente sobre esse tema, como você me explicou, né? Se a regra do jogo estava combinada e o colaborador tem aquela expectativa que ele vai receber aquele determinado valor e ele tem uma expectativa daquilo como parte do salário dele, aquilo de fato já está programado, né? Então não é uma verba indenizatória. Agora, se foi uma coisa pontual, o colaborador não estava esperando, é um valor que não tinha uma determinada regra, uma política pré-estabelecida, isso sim é uma premiação extraordinária, né? Pelo menos acho que da minha forma não jurídica aqui, foi isso que eu consegui entender, tá certo? Mas
É exatamente isso. E aí, uma condição interessante dos benefícios como um todo, e até o Cosme trouxe isso também, né, no direcionamento, na finalidade do benefício. Quando a gente fala do prêmio, quando o empregado começa o mês já pensando, se eu atingir 10% eu já vou receber meu prêmio, aquilo é uma contraprestação do trabalho dele, né, do serviço dele e tal. Então, não é algo extraordinário, pago por liberalidade da empresa. É algo que ele já está pensando, ele já está trabalhando em cima disso. Então, é uma contraprestação, e aí é natureza salarial mesmo. Da mesma forma, tem que se pensar com relação aos outros benefícios, né, que tem natureza indenizatória, que como, por exemplo, se você fala no Vale Transporte, o Vale Transporte ele tem uma finalidade específica que é de custear o trajeto daquela pessoa no deslocamento ali, casa, trabalho, casa. Então, se você simplesmente paga o Vale Transporte num valor linear, todo mês você paga um valor X para ele, sem pensar qual é a finalidade, sem pensar se ele realmente tem necessidade de uso. Às vezes a pessoa está em home office e a empresa está pagando o Vale Transporte para ele, né? Ou às vezes ele está de licença por alguma razão e a empresa continua pagando o Vale Transporte. Então, você descaracteriza essa função social indenizatória de custeio do transporte daquela pessoa. Aí ele passa a ser mais um salário, porque o empregado sabe que, mesmo que eu nem saia de casa, eu vou receber esse vale transporte. Então, ele perde aquela natureza de indenizar pelo custo do trajeto e passa a ser mais um salário, que o empregado cria a expectativa, que você estava falando da expectativa, cria a expectativa de que, ainda que ele não saia de casa, ele vai receber o Vale Transporte, entendeu? Então, isso cabe para todos os outros benefícios. Você precisa sempre pensar na finalidade desse benefício, que se tiver uma natureza indenizatória, ele precisa ter essa finalidade específica e o uso específico para isso. Isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar com movimentações desses benefícios de natureza indenizatória dentro de um único cartão. Dá para pensar nesse formato de você, passado ali o mês que você recebeu aquele benefício, tal, você pode eventualmente, eu não utilizei naquele mês, eu não precisei, não usei o meu vale alimentação, não usei o meu VR, posso colocar em outra situação? Dá para a gente estudar. A legislação não trata disso, mas a gente pode pensar se você realmente cumpriu com a finalidade, se ele foi específico para aqueles dias que você ia trabalhar, se ele teve a preocupação de recompensar para aquilo que ele foi criado. Então, alimentação, quanto que você vai passar de alimentação no cartão? Você vai passar especificamente os dias que aquela pessoa vai se alimentar, certo? Você não vai passar mais. Você olha para o mês, você vai ver que o mês tem ali 20 dias úteis, 22 dias úteis, é aquilo que você vai depositar no cartão da pessoa, né? Aí você olha para o mês, você pega um mês mais curto, carnaval, fevereiro e tal, você tem lá 15 dias, você deposita 20, 25, por que você fez isso? Você não está indenizando a alimentação, você está custeando alguma coisa a mais, né? Então, precisa ter esse cuidado de finalidade, precisa ter esse cuidado de expectativa. O empregado não pode ter expectativa de que ele vai receber um valor linear todos os meses para aquele benefício. Ele é indenizatório, então ele tem que oscilar, tem que ter essa variação, né? Para ficar tranquilo, a empresa ficar tranquila nessa concessão, o empregado sabe que ele está recebendo para custear aquela despesa que ele tem. Legal, muito obrigado. Tem várias perguntas aqui vindo sobre casos bem específicos, perguntando sobre outros saldos, né, os outros baldinhos aqui que a gente está colocando dentro do nosso cartão de benefício flexível da Acreditas. Queria aproveitar para agradecer todos os clientes aí que estão em processo de olhar o nosso cartão. Fiquem tranquilos, a gente tem uma cartilha enorme aqui com todos os casos e possibilidades para esclarecer junto com vocês. Muitos desses casos construídos em conjunto aqui com o Dr. Décio, que nos apoiou bastante nesses entendimentos legais. E eu queria
eu queria finalizar aqui, última pergunta para você, doutor, sobre suas recomendações para uma empresa que está a ponto de adotar esses cartões multibenefícios, em termos das preocupações legais e fiscais. Acho que você já falou bastante coisa, mas se pudesse resumir ali 2 ou 3 pontos que essas empresas deveriam se preocupar antes da gente entrar aqui nas nossas considerações finais. Eu vou até repetir as minhas considerações iniciais nas finais. As empresas precisam se preocupar em trabalhar os seus benefícios, que muitas vezes é parte de uma cultura organizacional, né? Porque às vezes tem empresas que criam os benefícios que nem se ouviu falar e você tem um benefício novo, e aí vem a questão, isso é natureza indenizatória, isso é salarial, como é que funciona? Então, a gente tem que olhar no caso a caso. Então, a orientação é realmente procure verificar os seus benefícios, como que a legislação pode interpretá-los, se ainda não tem legislação sobre isso, mas como um juiz poderia interpretar essa situação, o Ministério Público, enfim, a questão dos princípios, o que você está custeando, tem uma finalidade social ali, você está fazendo às vezes do governo, do Estado, então, na parte de alimentação, na parte de transporte ou na parte de saúde, o governo não está conseguindo, você está fazendo às vezes do governo, por exemplo, então a gente pode trabalhar essa questão com uma verba indenizatória, enfim, eu acho que o principal recado é não deixe de fazer, porque o seu empregado deve receber esse benefício, que é importante, mas tome os cuidados necessários, sempre olhando no caso a caso, não saia fazendo, né, como eu disse, se cuide na questão legal, para que você não crie esse passivo e não tenha um problema maior lá na frente. Acho que esse é o maior recado para todos aí. Muito bom. Vamos lá, então, gente. Queria aproveitar aqui e agradecer todo mundo que assistiu, né? Tanto esse nosso painel aqui como o painel anterior da Carol e o Matheus, né? E aqui para nossas considerações finais, né? Queria ouvir um pouquinho aí do seu lado, Cosme, um pouquinho da sua experiência como RH, suas considerações finais para os demais RHs. A gente sabe que RH tem seus vários grupos aí em WhatsApp, Telegram, LinkedIn. A galera compartilha muita coisa. Queria ouvir suas considerações finais também do Dr. Décio, para deixar aí para a nossa audiência. Vamos lá, já quero começar agradecendo o Pagoto, a equipe da Acreditas, pela oportunidade mais uma vez. Agradecer vocês que estiveram aqui com a gente até agora, a audiência aí super importante. E eu vou na linha do que o Matheus falou no começo e que o Dr. Décio falou. Não tenham medo de inovar, né? Olhem sim, tenham as suas preocupações, mas não deixem de olhar para os benefícios que vocês já oferecem. Às vezes nem vai ter uma mudança de custo financeiro para a empresa, e se tem, às vezes é uma coisa muito ilusória perto do benefício sentimental que você vai agregar para os seus colaboradores. Então, nesses momentos assim, é legal a gente não ter medo de inovar, tomar os cuidados necessários, mas ter atenção mesmo e buscar alternativas que façam sentido para a empresa, né, enquanto prestadora de serviço e condições aí para os colaboradores, e que façam sentido para a realidade dos colaboradores da empresa. Legal. Dr. Décio, para a gente finalizar aí. Bom, gente, eu acho que a questão de benefícios é uma matéria multidisciplinar, não é só a área trabalhista que é envolvida quando faz essa análise, a gente tem toda a parte fiscal, tributária, que deve ser pensada e analisada, parte civil também. Então, há um cuidado por trás a ser pensado, né? Mas que vale muito a pena. Então, vale você cuidar dessa parte legal para não ter problemas lá na frente, não criar um passivo enorme, que o passivo acaba sendo mensal, né? Porque todo mês você vai repassar benefício para o seu empregado. Se você estiver repassando benefício de forma errada, você está aumentando mês a mês o seu passivo trabalhista e os passivos fiscais também, se for o caso. Então, não deixe de fazer, mas tenha esse cuidado por trás para que não tenha um susto grande depois. Eu acho que a gente tem que acompanhar a tecnologia, tem que acompanhar a modernidade, e se a legislação não faz isso, nós, intérpretes do direito, junto com os empreendedores, né, que são as empresas, fintechs, startups, todas, a gente tem que fazer esse trabalho para viabilizar
essa modernidade, dessa tecnologia para todos, para que chegue a todos, e trabalhadores, empregados e empregadores. É isso aí. Valeu, obrigado, gente, obrigado, Creditas, fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Cosme, muito obrigado, Dr. Décio. Eu queria, mais uma vez, agradecer os dois. E acho que é isso aí, pessoal. A gente está encerrando mais um Creditas HR Trends Talks. Eu queria agradecer muito todo mundo aqui da audiência, bastante engajada, muitas perguntas. Pedir desculpa se a gente não conseguiu responder a todas elas. O nosso time aqui está super aberto, né? Falando para quem são os nossos mais de 1.200 RHs parceiros, falem com os executivos de contas de vocês, a gente pode esclarecer dúvidas específicas que vocês tenham, né? Busquem pelo Cosme ou pelo Dr. Décio aí nas redes sociais, nos LinkedIns, quem quiser me procurar ali também, vai ser um prazer. Agradecer também a Carol e o Matheus que falaram no painel anterior, foi um super prazer mais uma vez, e quem tiver mais dúvidas também sobre Creditas e Creditas at Work, pode acessar o nosso site, creditas.com/benefícios. É isso aí, gente, muito obrigado. Um bom dia para todo mundo.